1 Reis, capítulo número 22, e o verso de número 49. Os irmãos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: e fez Josafá navios de Tarsis para irem a Ofir por causa do ouro, porém não foram, porque os navios se quebraram em Ezion-Geber. Vamos ler novamente o versículo. E fez Josafá navios de Tarse para irem a Ofir por causa do ouro, porém não foram, porque os navios se quebraram em Ezion-Geber. Amém? Os irmãos podem se assentar-se nesta noite. Meus irmãos, Deus colocou uma palavra no meu coração para trazer aos irmãos aqui nesta noite. Vamos ter que terminar por esses dias os nossos cultos mais cedo, por isso que começamos mais cedo, devido a que o nosso toque de recolher agora voltou a mais cedo, né? Então, para nós não termos nenhum tipo de problema, então nossos cultos vão começar no sábado às 19 horas e no domingo às 18h30. Amanhã também temos reunião, né? Reunião com os jovens às 5 horas da tarde. Pedimos a presença de todos os nossos jovens. Meus irmãos, esse texto que nós lemos aqui nesta noite fala sobre um pouco da história relatada do rei Josafá. Josafá, segundo as escrituras, foi um bom rei. Josafá ele fez uma reforma religiosa no seu tempo em Judá. Nesse tempo, irmãos, o reino de Israel estava dividido entre reino do norte e reino do sul. Judá, com a capital Jerusalém, e Israel, com a capital Samaria. Então, nesta época desse texto aqui, dessa história, o rei Josafá reinava sobre o reino do sul, ou seja, Judá, que era composta por apenas 2 tribos. Já no reino do norte, Israel, quem governava e quem reinava era o rei Acabe. Os irmãos sabem e conhecem muito bem a história do rei Acabe e de sua maligna esposa, né, Jezabel. Meus irmãos, esse texto nos fornece riquezas espirituais para nós aprendermos, e eu quero falar sobre algumas aqui nesta noite. Josafá, apesar de ser um bom rei, estava dentro daquilo que Deus determinara. Ele removeu muitos tipos de pecados dentro do seu reino, fez uma reforma religiosa. No seu tempo, o povo de Deus, o reino de Judá, ele vai passar por um grande avivamento. Você vai encontrar nas escrituras sagradas o dia que os sírios vão guerrear contra Josafá e o seu reino. E Deus naquele dia pediu para que nenhum soldado lutasse. Apenas ele pediu para formar um coral. E com os músicos na frente e os sacerdotes. E quando o povo foi marchando, irmãos, Deus guerreou por seu povo. Mas, como é normal de qualquer ser humano,
O ser humano tem seus pontos fortes, mas o ser humano também tem as suas falhas, tem as suas fraquezas. Josafá, ele vai fazer algumas alianças. E essas alianças, nesse texto, ele faz com Acasias. E eles tiveram uma ideia, irmãos, de fazer navios para buscarem ouro em Ofir. Esse projeto, irmãos, já vinha lá desde o tempo do rei Salomão. Salomão tirou muitas toneladas de ouro de Ofir. Quando a Bíblia fala em ouro de Ofir, irmãos, a Bíblia não está falando deste ouro que nós conhecemos, que é de 18 quilates, que custa R$150 a grama. A Bíblia está falando do ouro de Ofir, irmãos, um ouro muito puro, muito valioso, de 24 quilates, que hoje a grama, irmãos, custa R$700. Esse lugar chamado Ofir tinha muito ouro, só que tinha um problema, meus irmãos. Para se chegar em Ofir era muito difícil. Por quê? Porque a chegada desta região de Ofir, irmãos, tinha muitos recifes. Então, quando o navio carregava de ouro e ficava pesado, quando eles iam passar pelos recifes, irmãos, eles encalhavam e as ondas quebravam esse navio, e muitíssimos navios afundaram naquele lugar. Salomão, quando está reinando, ele é um homem mais sábio que já existiu. Salomão começa a observar como era aquela região de Ofir, irmãos. Então Salomão observa que quando, em alguma fase da lua, as águas de Ofir, do mar, subiam, mas passados uns dias, as águas baixavam. Então Salomão teve uma ideia. Quando as águas subiam, ele passava com o navio, não pegava nos recifes. Ele carregava de ouro e esperava. Quando chegava, mais ou menos a cada 6 meses, em uma fase da lua, que novamente as águas de Ofir subiam novamente. Então eles saíam com os navios, e como as águas estavam muito altas, irmãos, então não pegava-se nos recifes. E Salomão tirou muito ouro, irmãos, muito ouro daquele lugar. Mas o seu reinado passou, vieram a sua descendência, e agora vem Josafá, que é da mesma linhagem de Salomão. E ele também tem a mesma ideia. E então eles vão fazer uma aliança com Acasias, e vai também ter esse projeto, irmãos, de mandar navios, fazer navios, encher de ouro e voltar com esses navios carregados para o seu reino, ou o reino de Judá. Mas aí que entra o interessante da história, irmãos, que a Bíblia diz que quando eles fizeram esses navios para ir até Ofir, quando esses navios chegaram em Zion-Geber, as escrituras nos informam que esses navios se quebraram. Eu achei interessante esse texto, irmãos, e eu quero falar de uma forma espiritual aqui nesta noite, nesse texto, e eu quero colocar o seguinte tema desta palavra, irmãos: por que os navios se quebram? O que é esse navio para nós hoje, irmãos? Para nós, esse navio é a nossa vida. Esse navio, irmãos, é a tua vida. Esse navio é o teu ministério. Esse navio é a tua casa. Esse navio é a tua família. E muitas vezes, irmãos, nós nos encontramos nesta situação.
Parece que os nossos navios, o navio do ministério, o navio da família, o navio do emprego, o navio do casamento, parece que o navio da nossa vida espiritual, ele vai se quebrar. E a grande pergunta é que quando acontecem esses infortúnios na nossa vida, essas adversidades na nossa vida, a primeira pergunta, irmãos, que vem à nossa mente: por que os navios se quebram? Não é assim que nós fazemos? Deus, por que eu estou passando por isso? E eu quero dar pelo menos 2 respostas para você aqui nesta noite. E Deus com toda certeza vai falar ao seu coração, porque Deus te trouxe aqui porque Ele tem uma palavra para a sua vida nesta noite. Quem acredita nisso, levante a sua mão. Primeiro motivo por que os navios se quebram. Pega lá, alianças erradas. Repita comigo, vamos lá. Alianças erradas. Irmãos, se é uma coisa que faz quebrar os navios da nossa vida, irmãos, são alianças erradas. Por que quebrou os navios de Josafá? Porque Josafá, apesar de ser um homem de Deus, apesar de fazer uma grande reforma religiosa no meio do seu povo, apesar de Deus lhe dar muitas vitórias, irmãos, Josafá teve um pequeno problema na sua vida. Ele fez alianças erradas. Com quem que Josafá vai fazer uma aliança errada, irmãos? Ele vai fazer uma aliança com Acabe. Por quê? Porque a história diz lá em 2 Crônica 19:3, que o filho de Josafá se casou com a filha de Acabe, chamado Atalia. Essa mulher, irmãos, se você já acha ruim Jezabel, é porque você não leu a história de Atalia ainda, irmãos. Atalia é 10 vezes pior que Jezabel. Atalia mandou matar toda a sua família para ela reinar, irmãos. E quando os dois se casaram, irmãos, então aqueles que tinham que ter uma distância entre um e outro, entre Josafá e entre Acabe, houve um aparentamento. Eles se aproximaram familiarmente. E isso é um perigo muito grande para nós, irmãos, porque nós temos que cuidar com alianças erradas, porque a aliança errada, irmãos, traz o inimigo para mais perto do que nós imaginamos. E talvez você nesta noite esteja numa situação, você está perguntando: por que o meu navio se quebrou? Por que as coisas estão todas erradas na minha vida? Sabe por quê, irmãos? Porque quem sabe alguns dias atrás, alguns meses, alguns anos atrás, você fez uma aliança errada. Aquilo que era para estar muito longe de você, você trouxe para perto. Mas eu quero dizer que quem permitiu para que se quebrasse o teu navio foi Deus, porque Deus não quer que você ande no mesmo navio que o inimigo. Deus não quer que você ande no mesmo navio, você que é santo com o profano. Deus não quer que você ande no mesmo navio, você que tem santidade em sua vida, com aquele que é mundano. Deus te chamou, irmãos, com o seu próprio navio. É só você e Deus, é só você e Deus, porque quanto mais você precisa, irmãos, as pessoas vão pular para fora do teu navio e te deixar sozinho. Mas o meu Deus que está aqui nesta noite, o meu Deus não vai te abandonar. O meu Deus estará contigo todos os momentos da sua vida. Então nós temos que cuidar muito com isso, irmãos. Nós devemos cuidar, irmãos, de não trazer para perto de nós aquilo que está distante. Tem pessoas, irmãos, que você não pode pôr dentro da sua casa. Eu estou cansado de falar isso. Todos os dias estamos tendo experiências, irmãos, de pessoas que deram problemas, de navios que se quebraram, de ministério que se quebraram, porque alguém que era para ficar muito longe, começou a adentrar nos lugares que Deus não queria que ela entrasse. E quem abriu a porta, irmãos, somos nós. E depois não adianta se queixar, não adianta chorar e dizer assim: mas meu Deus, por que aconteceu isso comigo?
porque você trouxe alguém para perto que era para ficar para longe. Entenda uma coisa, irmãos, nós fomos chamados, irmão, para ser santo. E a palavra santo na Bíblia, irmãos, ela tem a mesma raiz que separado. Ou seja, se você é santo, você é separado. Se você é separado, irmãos, muitas pessoas que são profanos, que é o contrário, antagonismo de santo, não podem estar perto de você, que vai te contaminar, irmãos. Mas então, meus irmãos, Deus nos chama para ser santos e separados. Senão não tem como conviver no mesmo barco. Eu sempre falo uma coisa, irmão: se você conviver com uma pessoa alcoólatra, daqui uns dias você está se tornando um alcoólatra. Se você conviver com uma mesma pessoa que é mundano, daqui uns dias você vai ficar mundano. E nós vamos ver isso aqui na história de Josafá. Porque ele trouxe alguém que deveria ficar muito longe. Acabe era um rei ímpio, mas ele traz agora como parentesco para dentro da sua casa. Observe o que vai acontecer, irmãos. Acabe vai chamar Josafá e vai dizer assim: ô primo velho, o seguinte, eu tenho observado que os sírios estão na nossa cidade, sitiaram há muito tempo a nossa cidade chamada Ramote Gileade, e eles estão muito tranquilos lá. E faz 3 anos que nós não fazemos guerra com ninguém. Vamos fazer uma aliança e vamos fazer guerra contra os sírios? Aí Josafá, irmãos, o homem de Deus, disse para o rei: eu vou contigo, o meu povo é teu povo, nós estamos juntos nessa. Só que o Espírito de Deus, irmãos, vai soprar no ouvido de Josafá, e Josafá vai dizer assim: só que antes de nós irmos, chame um profeta, para ver o que o profeta de Deus diz. Aí, irmãos, chamaram um monte lá de profetas. Todos os profetas, quando chegavam, irmãos, falavam para Acabe e Josafá: pode ir, Deus é com vocês nessa guerra, Deus está contigo, vocês são vitoriosos. E não tem coisa melhor, irmãos, que nós ouvirmos palavra de bênção. Não é bom, irmãos? Todos nós gostamos. Quem não quer ouvir a palavra da boca de um profeta dizendo: você vai ter vitória, Deus vai prosperar? Só que nós temos que ficar ligados, irmãos, que muitas vezes os profetas não são de Deus. E Josafá tem essa sensibilidade. E quando passam todos os profetas, Josafá diz assim para Acabe: ainda resta algum profeta do Senhor para nós consultar? E sabe o que Acabe diz? Diz assim: tem um aí, ó, só que eu não gosto dele. O nome dele é Micaías. Mas tem um problema: enquanto todos esses profetas profetizam só bênção para mim, Micaías, toda vez que olha para mim, profetiza maldição. Enquanto os profetas só profetizam vitória, Micaías profetiza derrota. Enquanto os profetas dizem assim: pode continuar onde você está andando, Micaías diz assim: você precisa se converter e se prostrar perante o Senhor. Aí Josafá diz assim: então chame este profeta. Foi alguém chamar o profeta Micaías, irmãos. E quando alguém chama ele, diz assim, numa antessala, uma câmara, diz assim: negócio seguinte, Micaías, todos os profetas que passaram já profetizaram bênção e vitória sobre os sírios. Por favor, né, Micaías, vai lá também e profetiza vitória. Quando Micaías chegou perante o rei Acabe diz assim: daí, Micaías, vamos ter vitória perante os sírios? E Micaías, as letras não conseguem decifrar isso,
Mas o hebraico ele vai sempre puxar para esse lado, com um olhar meio que de desvaneio, um olhar meio enganador, um sorriso meio falso. Micaías diz para Acabe assim: pode ir, a vitória é tua. Só que Acabe, irmãos, vai ver no rosto dele que ele não está falando a verdade. E Acabe diz assim: por que tu mentes para mim, Micaías? Aí Micaías diz assim: quer ouvir a verdade? Você vai sair à guerra, e eu vejo o povo de Israel como ovelhas desgarradas que não tem pastor, e eu vejo você morrendo na mão dos sírios. Chegou alguém, irmãos, e deu uma bofetada na cara de Micaías. E eu digo para você nesta noite, irmãos, como nós temos tratado os nossos verdadeiros profetas. Porque nós chegamos a um ponto, irmãos, que por causa dos falsos profetas, nós não acreditamos mais. Não é porque tem falso, irmãos, que não deixa de ter verdadeiros. Não é porque alguém mentiu, irmãos, que não tem os que dizem a verdade. E nós precisamos ter discernimento do Espírito, irmãos, e entender: tem profeta falso? Tem falsos mestres? Tem falsos pastores? Tem, irmãos. Mas tem os verdadeiros também, que ainda são tementes a Deus. E eu quero dizer para você que os profetas de Deus no meio da sua igreja não se acabaram, irmãos. Ainda tem profeta. Já tentaram calar muitos profetas, mas Deus não deixa de levantar profetas no meio do seu povo. Porque quando Deus deu ministério aos homens, Deus deu dons aos homens, Deus deu 5 ministérios: apóstolo, profeta, evangelistas, pastores e doutores. E a coisa que eu mais quero e estou pedindo a Deus todos os dias: que Deus levante profetas em nosso meio, irmãos. Que Deus levante profetas que falem a verdade, que façam a diferença em nossas vidas. Nem que para isso nós precisamos pagar o preço, nem que para isso nós precisamos sofrer, irmãos. Mas Deus ainda vai levantar profetas em nosso meio nesses últimos dias. Só quem acredita, levante a mão. Enquanto você levanta a mão, quem sabe o profeta é Deus, quem sabe o ministério profético Deus está dando para você aqui nesta noite, para você ser o diferencial no meio de um povo que não quer nada com Deus, no meio de um povo corrompido. Aí sabe o que aconteceu, irmãos? Porque todo aquele que faz aliança errada, irmãos, traz o inimigo para perto de si. Segundo, todo aquele que faz aliança errada, irmãos, trava batalhas desnecessárias. Não tinha necessidade de Josafá entrar nesta batalha. A Bíblia diz que havia paz no reino de Josafá fazia 3 anos, não havia guerra. E não tem coisa melhor do que ter paz, irmãos. O que é ter paz? A ausência de conflitos, a ausência de guerras. Mas às vezes, por causa das nossas alianças erradas, nós travamos batalha desnecessária. Sabe o que aconteceu com Josafá? Foi para a batalha com Acabe, mas o inimigo é astuto, irmãos. Sabe o que Acabe, qual a proposta que Acabe fez para Josafá? Ele disse assim: Josafá, o negócio é o seguinte: vamos trocar de roupa. Eu vou dar a minha roupa de rei para você, e você vai dar a tua roupa para mim. Pega aí, irmãos, porque alianças erradas arrancam a nossa identidade espiritual. Irmão, irmã, nós temos uma identidade. O que é identidade? É por aquilo que somos conhecidos.
Quando Jesus, certa vez, ele chega numa aldeia de samaritanos, a Bíblia Sagrada diz que ele mandou os seus discípulos pedir aos samaritanos para lhe dar pousada, para ele dormir aquela noite naquele lugar. Mas a Bíblia diz que os samaritanos não quiseram deixar Jesus pernoitar naquele lugar. Aí a Bíblia vai dar a resposta por que os samaritanos não quiseram. Quem que eram os samaritanos, irmãos? Era uma mistura de povo. Era uma mistureda ali que ninguém entendia. Mas quando Jesus chegou, a Bíblia diz que eles não quiseram que Jesus ficasse. Aí a Bíblia vai dizer assim: porque o seu aspecto era de alguém que ia para Jerusalém. Irmãos, nós não podemos perder a nossa identidade, porque o nosso aspecto é de alguém que vai para Jerusalém. O nosso aspecto é de alguém que vai para Jerusalém. O diabo quer arrancar a nossa capa, o diabo quer arrancar a nossa identidade. A Acabe faz essa proposta para Josafá: fique com a minha roupa, eu fico com a tua. Irmãos, hoje está misturada a coisa. O ímpio se veste mais bem do que nós que somos crentes. Mas que graças a Deus, irmãos, que nós possamos conservar a identidade que Deus nos deixou. Porque só vai morar em Jerusalém quem tem semelhança e quem tem aspecto que está indo para Jerusalém. Glória a Deus. Agora veja o que aconteceu, irmãos. Veja o que aconteceu. Trocaram de roupa. Lá no meio da guerra, o comando sírio fizeram um acordo e disseram uns para os outros. Olha o perigo de cada identidade, irmãos. Disseram um para os outros: vamos matar o rei Acabe. Nós queremos o sangue de Acabe. Nós queremos a cabeça de Acabe. E lá no meio da guerra, irmãos, a Bíblia diz que Acabe se escondeu. E Josafá, irmãos, com a roupa de Acabe, começou a ser perseguido pelos sírios. E Josafá começou a fugir, irmãos. E quando Josafá começa a fugir, eles saem em calço de Josafá, pensando que é Acabe. Quando chegam perto, Josafá dá um grito e diz assim: não sou Acabe. Então, pela uma providência, um livramento divino, irmãos, eles recuaram. E a Bíblia Sagrada diz, irmãos, que então um soldado pegou o seu arco, tirou uma flecha da sua aljava, esticou para cima, irmãos. Hoje tem bala perdida, irmãos. Naquele dia foi flecha perdida. E colocou para cima, irmãos, e mandou aquela flecha para cima. Aquela flecha foi voando, voando, voando. E Acabe está fugindo, está escondido, irmãos, no meio dos soldados. E quando Acabe está correndo, irmãos, aquela flecha vem. E a Bíblia diz que aquela flecha, irmãos, cai bem entre as costelas. Acabe vestia, a Bíblia diz, uma couraça. Mas entre a couraça aqui, irmãos, era livre. E aquela flecha perdida, que um soldado vai lançar sem saber para onde ir, irmãos, vem cair, irmãos, e atravessa o corpo e o peito de Acabe. E Acabe, então, irmãos, cai naquele lugar e diz para os que estão perto dele: eu estou ferido. E quando ele diz eu estou ferido, pegam Acabe, irmãos, colocam ele na carruagem real. Mas quando ele chega a um lugar seguro, Acabe morre. Os homens pegam água então, irmãos, para lavar o sangue que está dentro da carruagem.
E quando eles estão lavando o sangue que está dentro da carruagem, sabe o que acontece, irmãos? Os cães vieram e começaram a lamber aquele sangue, para se confirmar a palavra do profeta Elias, que quando Jezabel e Acabe mataram a Nabote e tomaram a sua vinha, Deus mandou Elias lá e disse assim: assim como vocês fizeram com Nabote, os cães lamberão o seu sangue e da sua esposa Jezabel. Observe, irmãos, que foi um livramento divino para Josafá, porque Josafá correu grande perigo por causa de trocar a sua identidade. Amém, irmãos? Lembra dos 3 jovens lá na Babilônia? Azael, Misael e Azarias foram levados, irmãos, para um lugar a 800 quilômetros. Quando eles chegaram lá no reino, tinha a mesa do manjar do rei. E nessa mesa do manjar do rei, irmãos, tinha todo tipo de carnes, todo tipo de especiarias. Aquilo que você imaginasse tinha na mesa do rei. Só tinha um problema: era impuro. Só tinha um problema, irmãos: era sacrificado aos deuses. E os 3 jovens com Daniel chegaram lá e disseram: nós não vamos participar. A 800 quilômetros da igreja que eles congregavam, a 800 quilômetros do templo, do seu povo, da sua família, eles disseram: nós não vamos participar disso. Vamos comer só legume e verdura. É coisa mais triste, irmãos, comer legume e verdura. Não, nem venha me dizer que é bom, que não é. Eu não gosto. Mas tem coisas que nós não gostamos, irmãos, mas é necessário para a nossa saúde espiritual. Tem coisas, irmãos, que é difícil engolir, mas é necessária. Aí, irmãos, o Nabucodonosor, o imperador da Babilônia, pensou assim: mas eu vou arrancar a identidade deles. Sabe o que ele fez? Tirou o nome deles, a identidade, e colocou Sadraque, Mesaque e Abednego. Aí ele levantou uma estátua, irmãos, de 60 côvados de altura, e mandou para que todos se dobrassem naquela estátua. Mas Misael, Azarias, Ananias não se dobraram. Foram contar para o rei: rei, tem 3 jovens aqui que não querem se dobrar perante a sua estátua, não querem adorar. Ele chamou os jovens e falou: dou mais uma oportunidade. Porque o inimigo faz assim, irmãos, para ele trocar a tua identidade, ele te faz uma proposta de oportunidade. Quantos, irmãos, que já trocaram a sua identidade por oportunidade? Rapaz, o emprego que você vai ter é maravilhoso, só que você não vai poder ir na igreja. Cuidado. Aí, irmãos, Nabucodonosor diz assim: as trombetas vão tocar, eu vou dar mais uma oportunidade para vocês, de vocês se dobrarem. As trombetas tocaram, irmãos, ficaram de pé. Aí, irmãos, sabe o que fizeram? Você conhece a história. Aqueceram 7 vezes mais a fornalha ardente, amarraram eles e jogaram dentro da fornalha. Quando jogaram dentro da fornalha, irmãos, passa-se um tempo, Nabucodonosor diz assim, chama alguém, diz assim: mas não jogamos 3 jovens dentro da fornalha? Jogamos sim. A fornalha estava tão quente que a Bíblia diz, irmãos, que até os que jogaram, eles morreram queimados. Mas Nabucodonosor diz assim: mas se nós jogamos 3 jovens,
como pode ter 4 lá dentro? Aí ele diz assim: e o quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Fidelidade é isso, irmãos. Nem que te jogue dentro de uma fornalha, você não arreda o pé, você não vende a sua identidade. Não troque identidade por oportunidade. É profético para vidas aqui nesta noite. Aleluia. Aí Nabucodonosor mandou apagar a fogueira e mandou aqueles jovens sair, irmãos. Quando eles saíram e se puseram na frente do rei, a Bíblia diz, irmãos, que não tinha queimado neles nenhum dedo do seu corpo, nenhum fio do seu cabelo. E o que me chama mais atenção, que a Bíblia diz que nem cheiro de fumaça tinha neles. A única coisa que queimou, irmãos, foi as amarras que amarraram. E o próprio Nabucodonosor diz assim: a partir de hoje, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego é o Deus que todos devem adorar. E vocês serão prefeitos nas províncias. Irmão, não troque a sua identidade, permaneça fiel, que Deus vai te exaltar perante teus inimigos. Não precisa você vender o teu ministério, não precisa você trocar aquilo que Deus te deu, irmão, porque Deus vai te exaltar. Você pode estar dentro da fornalha, mas Jesus está com você, Ele está no seu barco. E eu quero profetizar em nome de Jesus: o teu barco não vai se quebrar. Fique de pé nesta noite. Eu sinto a presença de Deus aqui. Eu sinto a glória de Deus aqui nesta noite. Deus te trouxe aqui nesta noite para dizer para você: não é tempo de trocar identidade, é tempo de permanecer firme. É tempo de permanecer firme. É tempo de buscar avivamento. É tempo de buscar batismo com o Espírito Santo. Aleluia. Deixe para lá as coisas deste mundo. Deixe para lá aquilo que é profano. Deixe para lá aquilo que não traz santidade. Porque Deus vai vir buscar um povo santo, 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 zeloso, especial, de boas obras. Urabá, Xandaraba, Cantaramanai. Podem querer mudar a tua identidade, colocar em você nomes pejorativos, apelidar você, pode te chamar de crente quadrado, de crente que não evoluiu, de crente que não é moderno. Mas Deus conhece o teu coração, Deus conhece a tua fidelidade. Ah, pastor, mas o meu líder não é fiel. Ah, pastor, mas o meu irmão não interessa. Deus não te chamou, o teu irmão, Deus chamou você. Ele tem compromisso contigo. Permaneça fiel a Deus. Deus te trouxe hoje aqui. Eu sinto que Deus está me usando forte aqui para falar com vida. Deus te trouxe hoje aqui para dizer para você: cuidado, é as tuas últimas oportunidades que você tem. Não brinque com Deus, não é tempo de brincar com Deus. Vivemos um tempo de mudança, vivemos um tempo de transição. Não fique brincando com Deus, que Deus te arranca aqui, coloca outro. Mas não brinque com Deus. Mas Deus ainda tem tido misericórdia de ti. Deus ainda tem tido misericórdia da tua vida. E é uma noite de conserto. É uma noite de conserto aqui nesta noite. É uma noite de você mudar as tuas atitudes. Oh glória. Aleluia. Ah, pastor, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, vivendo em mão dada com o mundo. Experimente santificar a sua vida, experimente separar a tua vida, para você ver Deus encher você.
de você ser uma pessoa completa. Ah, pastor, eu ando me sentindo tão triste, tão deprimido. Experimente ser cheio do Espírito Santo, que você vai transbordar de alegria. Aleluia. Pega lá menor. Esses dias eu estava orando de madrugada aqui, irmãos, e sabe o que Deus me mostrou, irmãos? 4h30 da manhã, Deus me mostrou, irmãos, um homem muito grande lá na porta, onde estão os irmãos lá. E esse homem usava um calção sem camisa, irmãos. E ele tinha os braços muito grandes, ele esticava o braço de uma parte na outra na porta, como quem diz, mandando uma mensagem para mim que estava aqui em cima: eu não deixo entrar de pessoas aqui, eu estou travando a obra, eu estou bloqueando aquilo que você está pedindo. Porque nós sabemos, irmãos, que quando Deus está prestes a mandar um avivamento, irmãos, o avivamento precede de uma grande crise. Aprenda isso. Quando vier uma grande crise na sua vida, pode se segurar, um grande avivamento está vindo aí. E o diabo tenta segurar de todas as formas, porque quando o fogo de Deus pegar, irmãos, 3, 4 jovens aqui, 3, 4 irmãos, não tem o que segure mais, irmãos. E o diabo sabe disso, e o diabo quer travar a obra. Mas aqui o dono da casa é Jesus, e Jesus tem poder no céu, na terra, no inferno. Ele tomou a chave do inferno, está na mão dele. Mas precisamos fazer a nossa parte para um grande avivamento. Precisamos nos conscientizar que precisamos de Jesus e de uma separação. Chega, irmãos, de andar de mãos dadas com o mundo, com o sistema. Agora é hora, irmãos, de se separar. Agora é a hora de ser santo, porque aquele que é santo é aquele que vos chamou, ele é santo. Sede vós santo em toda a vossa maneira de viver. Não é em algumas maneiras, não é só na igreja, é em toda a vossa maneira de viver. E você vai ver o que Deus vai começar a fazer na sua vida. Feche os teus olhos, se for possível, levante a sua mão. Você que precisa com conserto com Deus, está na hora, está na hora. Não deixe Deus te tirar para fora daqui, porque a Bíblia Sagrada diz que aquele que usa de engano não permanecerá na congregação dos justos. Deus não vai tolerar gente mais dúbio. Deus não vai tolerar mais eúticos em cima da janela. Deus quer crentes fiéis, crente que mesmo na fornalha não se prostre aos impérios desta vida. Eu navegarei, aleluia, no oceano do Espírito, aleluia, e ali adorarei. Eu navegarei no oceano do Espírito, no oceano do Espírito. Espírito, Espírito, que desce como fogo, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, 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 aleluia. Vem como em Pentecoste, me enche-me de novo. Só segura um pouquinho.
Aleluia. Eu quero convidar você aqui nesta noite. Se Deus falou com você, assim como Deus falou comigo nesta palavra, e você quer as nossas orações, vamos orar juntos nesta noite. Eu quero convidar você para sair do seu lugar. Você que quer estabelecer uma aliança com Deus, talvez quebrou-se, talvez está vivendo com o navio quebrado, não vai nem para frente nem para trás, a tendência é só afundar. O nosso Deus está aqui nesta noite. Sabe por quê? Porque Jesus está dentro do seu barco. Jesus está dentro do seu barco. E Ele quer mudar a sua história. Quer sair do seu lugar e vir aqui? Esse é para um povo que tem coragem, irmãos, de assumir que precisa melhorar, de assumir que precisa ser mais fiéis. Isso, olha que maravilha. Aqui tem gente corajosa, irmãos. Deus vai honrar os irmãos. Aleluia. Isso, pode vir, irmãos, aproveite. Aqui é o altar de Deus, irmãos. Há uma bênção sobrenatural aqui. Abaixa, andará, abacantará, manai. Aleluia. 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 Diga assim: Senhor, a partir de hoje, Senhor, não quero ser esse crente meio frio, meio quente, morno. Até porque morno Deus vai vomitar da boca. Diga: Senhor, a partir de hoje eu quero ser que nem Ananias, Misael, Azarias. Mesmo que me jogue dentro da fornalha, eu não me dobro, eu não me vendo, eu não troco a minha identidade. Aleluia. Aleluia. Deus está desmanchando nós. Deus está desmanchando amarras do diabo. Rabaxandarai de canto sobre vai. Deus está colocando uma pedra em sepulturas abertas. O diabo estava com o decreto da tua morte pronto, mas Jesus está hoje aqui, aniquilando as astutas ciladas do diabo e dando uma nova oportunidade de vida para você. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem não é batizado com o Espírito Santo, levante sua mão. Isso, levante sua mão. Quem sabe você é, mas faz quantos dias que você não fala línguas estranhas? Faz quantos meses? Você não sente mais prazer em adorar a Deus, dar glória a Deus, dar aleluia. Deus vai te pegar hoje aqui. Deus vai mudar a tua história, mudar a tua mente, mudar o teu coração. Você que não fala línguas estranhas, seja cheio agora, 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 em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fale línguas estranhas. Deus está colocando na sua mente. Deus está batizando com o Espírito Santo aqui nesta noite. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Há uma ação de Deus extraordinária. Quero profetizar para você em nome de Jesus. Teu barco não vai afundar. Teu barco não vai afundar. Teu barco não vai afundar. Teu ministério não vai afundar. O projeto que Deus tem para a sua vida não vai afundar. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Tem pessoas aqui que vão receber línguas estranhas. Já está na tua mente, só você falar, irmão. Só você falar. Jesus está batizando.
Eu estou vendo línguas de fogo descendo sobre a cabeça de crente aqui nesta noite. Jesus está te batizando com o Espírito Santo agora, agora, agora. Seja cheio de Deus agora. Em nome de Jesus, Senhor, pregamos a Tua palavra, aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, meu Deus. Pai Santo, nós acreditamos e cremos, Senhor, que o Senhor está fazendo grandes obras, Senhor. Que o Senhor está enchendo o crente aqui do Espírito Santo. Que o Senhor está enchendo o crente aqui de poder, que não serão mais os mesmos. Pessoas, Senhor, que estavam tristes, deprimidas, afastadas, Senhor, neste momento estão reconciliando contigo. Estão fazendo um pacto de nova história. Um pacto de felicidade, Jesus. Um pacto de fidelidade, de integridade. Pai, em nome de Jesus, Senhor, abençoa. Ministra sobre a vida, Senhor, das famílias. Ministra sobre a vida dos casamentos, Senhor. Ministra sobre a vida do ministério, Senhor, de cada um, meu Pai. E que esta igreja, Senhor, possamos ouvir sons de línguas estranhas. Que nesta igreja, Senhor, possa ter profetas usados em suas mãos, Senhor amado. Pai poderoso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Repreendemos toda artimanha do diabo, toda tristeza, todo espírito contrário, toda obra de macumbaria, toda obra de feitiçaria seja desfeita agora, 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 em nome de Jesus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Que glória maravilhosa. Aleluia. Amém. Amém.